aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Boa noite e a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando uma nova fase e vai estrear neste sábado à noite, ao vivo para você aí, o programa A Voz do Brasil para Cristo, Nova Vila. Meu nome é Leonardo, pastor Leonardo Guerreiro. Estamos com mais 2 pastores da nossa igreja, eles vão se apresentar e estaremos junto com vocês todas as semanas, trazendo sempre um tema novo para nós melhorar o nosso conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Amém? Aqui quem fala é o pastor Tito Alves. Um abraço para todos aí que estão nos ouvindo, E vamos aprender mais do Senhor aqui, juntamente com o pastor Leonardo, o pastor Mateus, que está conosco aqui, pastor Mateus? A gente vai estar falando sobre a palavra do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Wilson, mas todo mundo me chama de Mateus, pastor Mateus. E é muito bom a gente estar reunidos aqui para a gente falar da palavra de Deus e o conhecimento, que é muito bom para todos nós, e debater sobre a palavra de Deus. Eu acredito que esse aqui é o começo de uma nova etapa, de uma nova era. E eu creio que muitas pessoas vão gostar de ouvir e quem sabe até tá participando conosco no Facebook, no YouTube. Isso é muito bom. Amém. Pastor Leonardo vai indicar para nós qual que é o tema de hoje? Qual que é, pastor? O tema que nós vamos abordar hoje é paternidade espiritual, E cada um aqui vai falar um pouquinho. E para entender esse tema, nós temos uma introdução dividindo, classificando o que é paternidade, Porque na verdade, paternidade, nós temos o nosso pai, nossa mãe, Estado físico, Eu acho que todos, tenho certeza que todos têm um pai, seja ele presente ou ausente, Mas para nós existirmos, nosso pai e a nossa mãe, eles tiveram uma intimidade para que nós existíssemos, Então, existe um pai biológico, E a paternidade divina também, que é o nosso pai que está nos céus, Então, nós vamos abordar esse tema. E a paternidade espiritual, com o decorrer que nós vamos caminhar aqui no estudo, nós vamos aprender que paternidade espiritual é todo aquele que eu, por exemplo, tenho um pai espiritual. Pode ele não ser meu pai biológico, pode ser uma outra pessoa que é relevante na minha vida, Que tem uma referência. E eu queria dizer para vocês que isso é só uma introdução. Paternidade divina, paternidade biológica e paternidade espiritual. Nós vamos aprender, nesse programa de hoje. E eu queria dizer para você que se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, comenta aí, na nossa fanpage, comenta no YouTube, pode comentar. E no próximo programa a gente tira as dúvidas, A equipe vai estar olhando, filtrando aí as perguntas para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Amém? Então vamos lá, pastor Tito vai dar uma introdução aqui também. Então, a gente falando aqui,
dando essa introdução, no livro de Salmos, no capítulo de número 68, e o versículo de número 5, está dizendo o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Quando a gente está falando isso aqui, numa introdução, pensando pelo lado físico, né, pastor Léo, pastor Mateus, a gente está lembrando que a paternidade espiritual, ela nos ensina muitas coisas, porque nós precisamos de ser totalmente dependentes de Deus. Uma vez que a gente não teve o pai e a mãe físico, né, na nossa vida, ou tivemos o pai e a mãe dentro de casa, mas isso não funcionou, até porque pai e mãe, quando a gente vai falar de pai, não é título. Pai e mãe é função, né? Tem que funcionar e tem que acontecer. Então, a gente vai estar lendo alguns versículos com o pastor Leonardo, pastor Mateus, e vamos estar explanando sobre isso aí, que pai e mãe, né, pastor, é função. Pai e mãe não é título. Ele tem que funcionar. Deus, por exemplo, como pai, ele funciona. É claro que Deus, na sua excelência, ele não vai falhar. Mas o homem, para que ele não falhe, ele precisa de funcionar como pai e mãe numa região física, né? E na região espiritual, a gente vai conhecer alguns pais espirituais que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar, né, pastor? O que o Tito está falando, e entrando aqui para dar um auxílio também, é questão de ser funcional, né? É algo interessante, porque fugindo aqui também, entrando em outros temas, não só a paternidade, né? O esposo não é só um nome que leva, tem toda uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade das finanças, uma responsabilidade de cuidar, né? Porque a filha, quando, né, o seu genro foi lá tirar sua filha lá, casar com ela, tirou da sua casa onde ela tinha uma cobertura paterna, onde tinha roupa, alimento, carinho e amor, né? Então, a função que o pastor Tito está falando é uma função de pai. O pai tem um ditado que diz que é pai quem cuida, né? Quem faz é simplesmente um pai biológico, mas não tem a responsabilidade sobre o seu filho. No caso, então, eu acredito que a paternidade espiritual vem contra a biológica. Mas a biológica, às vezes, igual como eu posso falar para ti, eu tenho um pai espiritual. Eu tenho alguém relevante que eu olho, que eu me espelho, que é o meu pai biológico. Mas nem sempre é assim, nem todo mundo tem essa referência. Meu pai é o pastor Círio Guerreiro, e eu me orgulho porque é honesto, deu um fundamento para a gente, ensinou o caminho que a gente deve andar. Então ele é meu pai biológico porque me dá alimento, comida, roupa, mantimento quando eu era solteiro. Agora já casei, então a gente passa para um outro nível, né? Mas ele cuidou de mim. E, além de cuidar fisicamente, biologicamente, ele teve a função espiritual. E aí entra em vários aspectos da família, né? Da igreja, de amigos, de pessoas íntimas nossas, que tem como nós, às vezes, como referência espiritual. Nós não damos alimento, roupa, comida, mas nós damos um alimento do céu. A nossa atitude, o nosso caminhar é o que fundamenta a vida da pessoa espiritualmente, né? Então a gente já está dando um spoiler aqui do que a gente vai falar mais para frente, mas a função que o pastor Tito está falando é essa. O cara às vezes é pai no papel, mas quem cuida realmente é que é pai. E quem cuida de nós tem a função é Deus. Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Ele é perfeito, Ele é um pai amoroso, né? Ele é justo. É diferença também, Tito, de justo, né? De justiça e de juízo, né? Deus é justo. Se vocês quiserem comentar sobre isso também, que eu acho importante pra caramba, porque a justiça de Deus é algo importante, que Deus ele atua com justiça. E juízo é para os que não são filhos, né?
Então, assim, ele vai vir com juízo, porque todos aqueles que aceitam ele, reconhecem Jesus como Salvador, eles não vão passar pelo juízo. Procede? Eles não vão passar pelo juízo de Deus, mas a Porque justiça. tiveram ele como pai, né? Tiveram ele como pai, aceitaram ele como pai. É isso, mas assim, já complementando, o que eu vejo quando o pastor Tito falou e você está abordando sobre o pai biológico, sobre o pai espiritual, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um pai biológico que foi presente, que me ensinou, e tem Amém. um pai espiritual, que no caso é o nosso pastor, o pastor Ciro, onde a gente, Todos nós, né? Em comum, né? todos nós tentamos seguir uma conduta, uma regra do qual ele tem nos colocado. Mas o que a gente precisa entender, e aí que entra a parte dessa paternidade espiritual, que tem a paternidade divina. E a paternidade divina, em qual você entrou, é que a gente precisa entender que o Criador é o nosso Deus. E tem um texto na Bíblia que diz, lá em Isaías 49:15, que ele arremata quase tudo que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, olha, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. É o que o pastor Tito estava falando. Um pai que é pai e que é mãe. O pai biológico ele pode até faltar. A mãe biológica pode até faltar. Mas o Deus Criador, Deus como pai, ele não Deus como pai, ele não falha. Até porque, pastor Mateus, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Sim. Então, a palavra diz que é herança de quem? Do Senhor. Então, nós não somos donos dos nossos filhos. Os filhos são de Deus. Ele diz que tem todos como filho. Então, assim, os filhos são dele e ele nos deu para tomar conta. Herança é algo que nós ganhamos. É um presente. Então, nós tomamos conta. Eu tenho 3 filhos. A gente administra, né? Tito tem 2, você tem 1. Mas o que acontece? Não são nossos. Você pode ver que você cuida. Você cria, ensina um caminho, mas ele fala assim, quando ele for grande, para ele não desviar. Mas quando ele for grande, ele vai tomar as próprias decisões. E a palavra fala que a gente não tem poder de levar ninguém para o céu. Isso tem que partir de dentro. Então, eles são filhos de Deus. E nós tomamos conta, somos mordomos de Deus. Nós tomamos conta do que Deus nos dá. Né? Tem que ser funcional, né? Igual você falou, está em Provérbios 22:6. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele estiver grande, ele não se desviará dele. Ou seja, tem que funcionar. Se não funcionar, ou seja, se eu vivi com pai e mãe, mas eu fui órfão, eu vivi como órfão. Eu não tive um pai que me direcionou, né? Porque na verdade, por exemplo, o pai, ele é o provedor. Eu estava vendo até um artigo sobre isso, falando com o pastor Leonardo agora, antes do pastor Mateus chegar, que o pai, ele é aquele provedor. Quando você vê no Dia dos Pais uma propaganda, você vai ver o pai lá, todo bonitão de gravata, segurando na mão do filho, o filho todo feliz. Mas a gente sabe que na maioria das vezes o pai é aquele provedor e ele não se preocupa muito. O pai, ele precisa, até assim, no secular, as próprias pessoas que, nem falando espiritualmente, eles já se preocupam com isso, que o pai tem que ser funcional. O pai tem que estar mais presente, o pai tem que ser aquele pai que ele abraça e diz para o filho, filho, você vai ser melhor do que eu na vida. Filho, você vai ser melhor do que eu. Você profetiza na vida do teu filho, né? Existe aquela questão também que aquele filho que ele não teve aquela palavra, filho, de direção. Filho, faz assim que vai dar certo. Quando ele cresce, ele fica sem direção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as 5 marcas da orfandade, ou daquele que tanto espiritualmente como fisicamente cresce sem pai e mãe dentro de casa e sem um pai celestial, né? Que é o nosso Senhor. Então ele fica totalmente sem algumas
algumas situações para ele administrar na vida dele. Então a gente vai estar falando daqui a pouco. O que você está falando é importante. Eu queria aprofundar um pouquinho mais no que ele falou. Sabe por quê? Porque existem até dentro da igreja, puxando para o nosso público, que o nosso público, quem está nos assistindo, são cristãos, são pessoas evangélicas, participantes, né, firme na fé. Existem existem gerações, e vamos pensar na nossa geração. Existem pais que têm a função de pai biológico, mas não têm a função de pai espiritual. Então ele é um pai perfeito, ele não deixa faltar, ele dá o carinho, ele faz de tudo, ele cuida, ele dá presente, ele mostra a presença de um homem, de responsabilidade. Vários pontos que um pai biológico pode ter, ele tem essa presença, mas ele deixa a desejar na paternidade espiritual, porque ele não cumpre com aquele provérbio, onde fala, ensina o teu filho, e tem muitos cristãos hoje que deixam essa responsabilidade para o pastor, deixa essa responsabilidade para a igreja. Exatamente. E aonde nós queríamos entrar com esse tema é bem aí, é uma ferida aberta, é uma responsabilidade que cada um de nós, dentro da nossa casa, devemos exercer. Então o que está acontecendo hoje é que a família brasileira, a família cristã, ela está deixando a escola educar, não tem educação em casa. Por quê? Porque hoje não se pode corrigir mais um filho, como a Bíblia manda. Hoje a gente tem várias limitações e a gente não quer entrar nesse aspecto, mas existem regras e limites que a Bíblia nos ensina. E ele deixa exemplos para nós de como criar os nossos filhos, de como caminhar com eles, né? Uma coisa, Mateus, é eu dar uma casinha na árvore para o meu filho. Outra coisa é eu ensinar ele a construir, porque eu ensinando, ele vai levar em gerações, ele vai fazer para o filho dele. Agora, quando eu, espiritualmente falando, eu oro para os meus filhos, eu dou uma cobertura espiritual e não uma plataforma, um fundamento para ele. Então, o que acontece? Quando eu morrer, o que vai acontecer? Automaticamente, daquela geração vai esfriar, porque eu não ensinei. Eu fiz por ele. E é diferente, o que Deus quer, o que Deus faz, o que Jesus veio fazer por nós, ele veio nos ensinar. Ele fala assim, ser de meus imitadores. Ele não vinha falar assim, não, eu vou fazer o milagre. Ele falou assim, vocês farão obras maiores do que eu. Ele não foi aquela cobertura espiritual. Porque cobertura, a gente entende, quando a gente fala assim, uma cobertura ali, uma casa, é algo alto, não é? Jesus é o maior, protege, ele é Deus. Né? A cobertura protege. A cobertura protege. Só que o que acontece? Cobertura espiritual, alguém que é uma cobertura, por exemplo, meu pai fala assim, meu pai é uma cobertura espiritual para mim, é algo que não procede, não provém de Bíblia. Por quê? Porque cobertura é um limite. Talvez eu vejo ele como um limite, eu não consigo passar dele. Jesus fala assim que ele não veio para ser cobertura de ninguém, ele não é o mais alvo, mas ele veio dar um trampolim para que nós fôssemos mais além, alcançássemos mais pessoas. E quando ele lê aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, 12 e 13, diz assim, Jesus, dizendo, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha a paternidade divina aqui entrando. Mas aos que creram no seu nome foram feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aqui Jesus está demonstrando um amor tão grande, que é um amor que excede, que transcende a questão física, né? E aí ele fala assim, nós éramos órfãos, como o Tito estava falando, nós éramos desligados, nós não tínhamos valor, nós éramos indisciplinados. E aqui Jesus vem e faz assim, ele nos reúne e nos coloca e fala assim, filhos, agora vocês têm o mesmo direito, nós somos cordeiro, ele não está sobre nós, ele está conosco. Jesus, ele está no meio de nós.
não é algo que não é alcançável, ele é alcançável. E o Pai, eu queria dizer para quem está assistindo que o nosso Pai divino, o nosso Pai, Deus Pai, ele é acessível. A Bíblia fala que ele ouve, a Bíblia fala que ele vê, a Bíblia fala que aos que clamam, né, responder-te-ei. Então a Bíblia é linda, o nosso Pai é acessível, ele está a todo momento, porque ele é perfeito, Tito. Ele, além de ser Pai, de dar os filhos para nós cuidar, ele cuida de nós, ele cuida da família, ele cuida do mundo, tudo está no controle dele. Então assim, ele realmente controla todas as coisas, e Jesus veio para nos mostrar que existe um Pai, que existe uma família espiritualmente falando, porque a nossa vida é passageira, Tito. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, mas a nossa vida espiritual com Jesus, com Deus, vai ser eterna. Amém? Tem uns pontos que, e até é bom que o nosso, principalmente os cristãos, o povo da nossa igreja, né, propriamente dito, da nossa igreja, a gente precisa entender que o nosso caminho é Jesus. A gente pode até não ter um pai presente biológico, mas nós sabemos que tem um pai espiritual, que ele é presente a todo momento. E supre tudo, né? E supre tudo. E Poderoso. o próprio Jesus falou com Nicodemos, não é mesmo? Olha, precisa nascer de novo, precisa nascer, porque não é confiar nesse pai biológico. Você tem Nascer pro espiritual. se você tem um pai que não te deu aquilo que você precisa, uma palavra de conforto, mas você tem um pai celestial que a todo momento espera que você nasça de novo e que reconheça que ele é Jesus Cristo, e ele, como diz o pastor Tito, ele não falha. Ele não falha, Só é verdade. pegando um gancho do que você falou, os nossos pais, às vezes biológicos, eles abrem lacunas em nós, né? Feridas que Custam sarar. que compromete o nosso futuro, né? Como aquela mulher que foi abusada do pai, com 70 anos de idade ela não tinha superado. Ela com 70 anos de idade ela não tinha perdoado ainda. Tem coisas que ficam mesmo, marcas, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essas marcas aqui. E elas realmente ficam na vida da pessoa, matando a pessoa aos poucos, né? Anos e anos. Só que aí que é o legal, Tito, porque mesmo se o pai te feriu, te machucou, te deu mau exemplo, existe um Deus Que cura. que cura. Jeová Rafá, Deus que cura, né? O Senhor que cura, né? Que nos traz o bálsamo. E a gente tem essa oportunidade sempre, que eu sempre falo, é porque às vezes a gente tem que parar de olhar para o pai biológico, para o ser humano. Eu estou falando o pai biológico, a presença ali do pai, porque ele é uma pessoa falha também. Ele é uma pessoa falha, porque perfeito é Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para Jesus, é diferente. E aí o que Jesus é outra fala? história, né? E aí o que Jesus fala? Jesus fala assim, perdoar 70 vezes 7. E aí o que acontece? Até na Bíblia nos dá essa recomendação de honrar o teu pai e tua mãe, Claro. mesmo em qualquer condição. Mesmo que eles te trataram como órfão, mesmo que você não teve eles como pai em momento algum. Aí Teve direção. Aí quando você reconhece o nosso Deus como pai, e aí você passa de órfão para filho, pelo texto que a gente leu, aí você entende o negócio, e aí você começa a honrar o teu pai, você começa a orar por ele, e aí você começa a se tornar pai espiritual do seu pai biológico. Olha que coisa legal. Claro. Não E é outra de- coisa, tem uma coisa importante que eu costumo dizer, trazendo pelo que o pastor Mateus está falando e o pastor Leonardo, que primeiro, eu vejo assim a palavra, primeiro para que eu venha sarar alguém, eu preciso de sarar a mim. Top. Se eu tô Excelente. doente, né? Se eu tô doente, se eu tô com algum problema, se eu tô com alguma marca da orfandade, essa marca da falta de um pai, tanto um pai físico, como eu não entendi ainda que ele é o meu pai, porque tá aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quer dizer, aqui Jesus está falando o seguinte, ele vai voltar, né? E aí ele vai pegar a sua igreja e vai tratar como um pai que cuida dos seus filhos na eternidade. Mas se eu estou doente, tem alguma coisa que está pegando, eu não consigo sarar ninguém.
sarar. Eu não vou sarar, na verdade. Quem vai sarar é o nosso pai. Mas eu vou estar sendo um pai, como o Timóteo, o apóstolo Paulo, que você falou aquele dia, né, pastor Leonardo? Ele lembrou bem, estou só lembrando aqui, talvez a gente pode deixar. Mas ele fala, olha, você é como um filho para mim na fé. E graças a Deus, que às vezes a gente não teve um pai, uma mãe que nos cuidou, que sarou as nossas feridas, pelo contrário, deixou abertas lacunas, como o pastor Leonardo falou, pastor Mateus. E aí, eu preciso de curar. Tem coisas que vai demorar a sarar, mas eu preciso de me curar se eu quiser sarar alguém. Eu preciso de me tornar um pai espiritual, mas pai tem que estar com propriedade de autoridade. É profundo para poder isso aí. ensinar. Isso que o pastor Tito está falando é profundo, porque todo mundo que está ferido, Referencial, né? ele não consegue produzir 100%. Não. Eu tô machucado, eu não consigo entregar o meu melhor. Imagina o ministro de louvor, pastor Mateus. Eu já passei por isso já, momentos que eu estava angustiado, triste com alguma situação, triste às vezes com uma palavra, mas eu aprendi uma coisa: eu tenho que erguer a cabeça, meu amigo, e quem é linha de frente precisa de estar curado, ou fazer de tudo para ficar curado, Mas assim, senão não vai. Ninguém é 100%, às vezes Ninguém é vai perfeito, machucar, né? A gente vai machucar, Ou ser machucado. mas a gente sempre tem um referencial, e se esse referencial nosso às vezes falhou, ainda que ele falhe, o nosso Deus não falha, nosso Deus é perfeito. Então, o segredo do negócio, o segredo é se apegar em Deus. O máximo. É lógico que a gente tem que ter referência. Anda, né, com pessoas melhores. Quando a gente anda com pessoas, quando a gente anda com pessoas melhores, queira ou não, a gente é influenciado. Verdade. Eu gosto muito do texto e do apóstolo Paulo, porque ele fala assim, olha, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Maravilha. Isso é uma referência. Então a referência, aí ele estava dizendo, ele falou isso a Timóteo, a Onésio, pessoas que trabalharam na igreja dele, que ele ajudou a fundamentar, e sempre quando alguém tinha algum problema, a igreja de Colossos falando, olha, não foi isso que Jesus deixou. Olha para mim. Tem que ter autoridade. Hein? Outrora eu fui um perseguidor, realmente eu fui. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele era órfão. Eu era órfão realmente. Eu tinha um pai sofria biológico, orfandade e não sabia. que me ensinava diferente, me ensinava uma cultura diferente. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, aí encontrou o pai verdadeiro. Aí ele encontrou o pai verdadeiro, o pai biológico ficou de fora, a tradição, essas questões de igreja que a gente está vendo muito. O passado ficou para trás. E o engraçado é que quando a gente reconhece como filho e ele como pai, a nossa visão abre. A visão dele, ele ficou cego por um instante. Cego, né, por um tempo. Mas para Deus abrir os olhos. Mas Jesus abriu os olhos dele. Aí ele vem aqui, ó, e eu até queria dar um respaldo aqui no que a gente está falando, a gente fica empolgado, né? A gente vai conversando, a gente fica empolgado. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 34 e 35, diz assim, ó, Jesus, ó, e olhando em redor, ele estava pregando a palavra num lugar, e ele fala assim, ó, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, ele disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porquanto qualquer que fazer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aqui eu aprendo algo, eu acho que cada um de nós, talvez Deus revela algo. Aí é a família agora, né? Você vai acabar criando uma família. Por quê? Por causa da paternidade. Chegaram para ele e falaram assim, sua família está lá fora, está te chamando. Ele falou assim, não, a minha família está aqui. A minha família é essa. E eu estou falando para você, se você quer ser considerado, quer largar esses pontos que o pastor Tito vai falar em diante, que é da orfandade, se você quer realmente reconhecer como filho, a comunhão da igreja, é na igreja que você tem o carinho, que você tem um abraço, o afago de Jesus. Jesus olha para os irmãos que estão sentados no templo e diz assim, esses aqui é minha mãe, esse aqui é meu irmão, essa é a minha família. E aí Jesus nos dá o direito de ser chamado de filho e cordeiros e irmão com ele. Quando a gente vai ler aqui o pastor Leonardo falando o seguinte, sobre essa questão, está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, sendo Jesus batizado, logo ele saiu da água,
E eis que se lhe abriram os céus, e viu um Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Automaticamente, Deus já se posicionou como Pai, agora de Jesus, sabendo nós, para que ele foi batizar? Mas ele passou por todas as etapas. Era necessário. O próprio Jesus não pulou etapas. Que cumprisse a lei, né? E qual que é a outra etapa? Agora, a outra etapa é deserto. A gente só vai reconhecer Deus como um pai, porque igual eu estava falando com o pastor Leonardo ontem, o pastor Mateus não estava junto com a gente, e o pastor Leonardo falando o seguinte, que a gente vem para Deus mesmo por causa das necessidades. Porque ninguém nunca vai até Deus. Sempre é Deus que vem até o homem. Tanto é que ele Não tem como. Ninguém escolheu a ele, É né? ele que escolhe. Ele nos escolheu. E é maravilhoso isso, a Graças gente a entender, Deus. poxa, que legal, ele me adotou, cara. Né? Você vai pensar isso, ele me adotou, que bênção. Ele pode dizer para mim, falar assim, poxa, co-herdeiro. O que é co-herdeiro, igual o pastor disse agorinha? Co-herdeiro, eu sou herdeiro com Cristo. Eu só estou herdando, porque é o seguinte, Cristo é o Filho puro. Eu fui adotado, mas eu tenho direito também. Eu tenho direito à herança aqui, que bom, cara. Eu estou vivendo, né, pastores? Eu estou vivendo, que bom, que eu posso usufruir. Quando o meu pai morrer, eu não quero que ele morra, mas um dia que acontecer, é lógico, vai ser doído, vai ser triste, mas a herança vai ser dividida e por igual, mesmo eu não sendo filho de sangue. Aleluia. A vida eterna é para todos nós que colamos em Jesus, cara. Graças Todos a que Deus. reconhecem. Bênção de Deus. Quando você fala em reconhecimento, aí me vem na ideia, na lembrança de Zaqueu, Sim. sabe? Porque talvez tem muita gente que as pessoas vão para Cristo, pessoas que não têm condições, Rejeitados pela sociedade. rejeitado pela sociedade, não. O órfão é esse, né? É assim. Zaqueu, na verdade, ele, em termos materiais, ele era muito acolhido pelo povo dele, né? Biologicamente, falando, fisicamente. Fisicamente, ele era tudo tranquilo, mas espiritualmente faltava algo. E aí, muitas das vezes, nós não entendemos isso. Quando uma pessoa está largado, ele está jogado, às vezes ele tem até condições financeiras, ou às vezes não tem, mas ele olha biologicamente, ele olha carnal, as coisas carnais, e às vezes a gente não entende quando Jesus entra na vida de uma pessoa, independente da situação que ela esteja financeiramente ou social, isso não vem ao caso, mas o importante é que para Jesus, o importante é que as pessoas reconheçam Ele e queiram se salvar, porque Zaqueu, ele não estava preocupado com o que ele tinha ganho, tanto é que ele caçou uma maneira de ver Jesus, mas antes que ele chegou, ele pensou que Jesus não estava vendo ele, engano. Claro. Talvez tem muita gente que tem muita gente que às vezes está jogado, tio. Às vezes ele acha que está jogado. Mas Deus está vendo. Mas Jesus está vendo ele. Mas aí entra a parte que ele precisa se posicionar. Uma transformação Ele interior. precisa procurar, porque Jesus está vendo ele, mas ele tem que se posicionar. Ele foi para o alto, Jesus, quando mandou descer, e falou assim, hoje convém repousar na sua casa. Aí vieram os próprios discípulos, rapaz, esse cara que financeiramente fica atordoando o povo, porque ele dizia que ele cobrava os impostos mais caros, né, que era o Império Romano, então ele adotava, era o trabalho dele, e ele, a taxa ele tinha aí que cobrar. antes que fizesse, ele, de tanta vontade que ele tinha da salvação, desse encontro com Cristo, ele falou, não, ele disse no dizer, no simular, não, eu devolvo isso. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Uma noite só que ele encontrou com Jesus, como não. pai, uma noite só. Quanto a isso, nós vamos... Ele já mudou totalmente o referencial. Então tá uma aí. noite só. Você encontrou com você Jesus. falou tudo. Por quê? Primeira coisa, ele teve a vontade de ver Jesus. Isso. Tem muita gente que está nesse primeiro status. Ele vem na igreja, ele não quer... tem vontade de ser adotado, né? Ele ainda não, ele Tem está em gente cima que da não tem árvore vontade ali. de ser adotado, quer ficar na rua. Ele está em cima da árvore, não não, é para prefiro morar na Jesus rua. ver ele não. Ele só tá aqui, ele só quer sentir ali um carinho, mas ele não quer ser filho, ele só quer sentir um abraço. E aí ele vem para a Ele só igreja. quer um trocadinho no sinaleiro. Justamente. Ele não quer a mesa farta. Ele Que só é quer um pouco, trocadinho né, no sinaleiro,
e dormir com os papelão no chão tá bom demais, sem tomar banho. Outros não, outros quer o banho quente, Então, né? Que é uma casa, que é um pai para aí dar o direção. segundo estágio ele encontrou. E quando o cara tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Transforma, que tanto é que transforma que ele quis devolver, e ele devolveu 4 vezes, ninguém pediu nada, partiu Se dele. ele tivesse, ele falou, se eu defraudei alguém, Se eu quero saber, Vocês porque estão acusando aí, eu quero 4 vezes mais. O coração de um homem que mudou. ele foi mudado, a entrada de Jesus na casa dele mudou ele e transformou ele num servo de Deus. Porque a parte dali, a palavra não conta, mas parece que ele teve uma mudança. Parece, não filho tenho certeza, espiritual, uma né? mudança. Torna imitador, né? É porque, Imitador. Isso. Você começa Porque a ele não imitar olhou. aquele que é seu pai espiritual agora. Porque Jesus não olhou esse por fora. É bom, né, Jesus cara? já olhou por dentro do coração dele, É. já sabia as suas palavras. Aí os discípulos queriam confrontar, e as pessoas que ali estavam queriam confrontar Jesus, né, sobre a sua ignorância, como muitas das vezes a gente faz isso, né? Eu questionando alguém, ou falando de alguém. Jesus falou, não, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Louvado seja o nome Louvado de Jesus. seja Deus. Ué, e eu vim para os doentes. Agora assim, só um negócio, vou abrindo um adendo aqui. Um cara muito sábio, eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse o seguinte, Tito, ele disse assim que todo homem, ele tem um vazio dentro de si tão grande que é do tamanho de Deus. Então ele pode ter todas as coisas, ele pode ter todos os carros, os melhores carros do mundo, as mansões, ele pode ter chácara, fazenda, gado, ele pode ter dinheiro, ele pode ter milhões no banco, mas ele tem um vazio dentro de si referencial. que só Deus pode preencher, mais nada. E Davi foi uma pessoa que descobriu isso. Ele falou assim, você pode me tirar tudo, meu Deus, só não retires de mim a tua presença, porque verdade. ele sabia que o homem sem Deus, ele não é nada. Então aqui, só puxando aqui, o vazio Bens que materiais não a gente suprem, pode ter, né? a gente pode ter uma vida boa na terra, a gente pode ter um pai biológico excelente, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a presença de Deus, Pronto. infelizmente a gente não tem nada. É o que você está falando, o pai, ele provê a comida, mas se você sente aquela falta daquele abraço, daquela direção, daquele conselho, e às vezes o pai pôr comida dentro de casa e falar, bom filho, às vezes falta aquele abraço. A criança cresce, a gente poderia entrar nesse tema, mas já é um tema meio polêmico, a gente não vai entrar. Mas aí falta aquele abraço do pai, dizendo, filho, ó, você vai ser melhor do que eu, você vai ser mais próspero do que eu. Aquela falta do carinho. Então, falando disso aí que você está falando, antigamente os pais, eles evitavam muito abraçar os filhos, beijar os filhos, com medo do filho ficar um filho sem vergonha, ou um filho manhoso, né? Manhoso. Tudo. E na verdade não é isso. Esse carinho é tão importante. É um carinho. É o mesmo que Deus nos dá. É o carinho que Deus nos dá, cara. Ele foi perfeito nas palavras, porque ele é perfeito. Ele, no momento que a gente está mais triste, mais precisando, ele vem com um bálsamo assim, ó, e derrama o nosso coração. A gente está acabado. Cadê o pai, né? A gente está devendo, a gente está tudo. Mas o pai está aqui, você está alegre. Por isso que tem muito crente, que está lascado, está desempregado, mas está com um sorriso E não no para rosto. de sorrir, não para de acreditar. Está com um sorriso no rosto. Porque ele sabe assim, o meu pai, ele porque está escrito também no Sermão da Montanha, se eu não me engano, no capítulo de número 6, que os passarinhos, eles não plantam, não precisam de plantar, não precisam de colher e não precisam de estocar o seu próprio alimento, porque o Pai Celestial cuida deles. Imagina o amor que ele tem por nós. Se ele cuida dos passarinhos, imagina de nós. Ou seja, se você tem o que vestir, tem o que comer, seja satisfeito com isso. É providência. E tem gente que não entende essa provisão de Deus. Eu vou lembrar uma coisa aqui, para a gente não ficar muito extenso no que eu queria dizer, que Jesus, ele sai do batismo, pastores, e ele vai para o deserto. Engraçado que automaticamente, né, ele sai do batismo, vai para o deserto, para quê? Para adquirir intimidade com o Pai. Porque depois que ele adquire intimidade, no capítulo de número 6, versículo 9 de Mateus, ele diz assim, quando você for orar, ora assim, Pai nosso, que estás no céu. Ele entendeu que Pai
ele está no céu e esse é o verdadeiro. Porque ele teve José como um pai que criou ele, biológico, mas a partir do batismo ele já, opa, tem um pai aqui, e quando a gente for orar, vamos relacionar com ele como um pai supremo, um pai espiritual, né? Perfeito. E Jesus, ele sempre tinha uma preocupação. O que era a preocupação dele? Em salvar vidas. E ele sempre falava em parábolas. Se vocês pegarem o filho pródigo, né, ali ele dá uma demonstração de um pai amoroso, apesar da extravagância de um dos filhos, de um pai perdoador, misericordioso. E aí ele estava dando e ensinando não só o pai biológico, mas principalmente o outro filho. Porque às vezes nós somos um grupo de pessoas e na igreja nós estamos falando aqui de uma população extensa do cristianismo. Mas muitos filhos estão olhando pelo físico. É a ótica do homem, né? Do homem, olhando pelo físico. Era um bom filho? Era um bom filho. Mas porque o outro falhou, porque o outro queria a parte dele, falhou, ele não queria perdoar o outro irmão. Exatamente. Perfeito, perfeito. Jesus estava mostrando, e a demonstração até do pai biológico, dizendo: rapaz, fica alegre, seu filho voltou alegre. para casa, seu irmão está vivo. Seu irmão voltou para casa. Você estava aqui, você não se perdeu. Ele estava perdido. Hein? Agora ele voltou. Interessante isso aí, né? Porque aí nós estamos falando de família espiritual agora, né? Agora entrou dentro da Agora igreja. entrou na família espiritual, porque a gente tem que entender que o pai, ele é o referencial. Isso. Quando ele fala, opa, peraí, meu irmão saiu, gastou tudinho, aí o pai entra, o pai referencial, né? Essa hora que o pai fala, meu filho, precisa de alguém para dar direção. As marcas da orfandade, vou aproveitar para me entrar. Claro, pode entrar. Vou aproveitar. Já. Uma marca da orfandade, ou seja, da falta de um pai, biologicamente, e eu falo também espiritualmente, tanto dentro da igreja quanto lá no físico, é a indisciplina. A pessoa não consegue lidar com regras e leis. Né? Você pode ver, pessoas que estão dentro da igreja, que ele não consegue olhar um líder como pai espiritual naquela situação ali, que seja no ministério de louvor, que seja na frente liderando um grupo de senhoras, né, uma irmã que ela está ali com a função de mãe, né, que ela é mãe espiritual ali, pai também das irmãs, e vem também aquele que está na frente dos varões, e todo o segmento dentro da igreja, o próprio pastor, que é o anjo da igreja, nosso pai espiritual, aqui no caso, em comum, todos nós temos o pastor Ciro como nosso pai. Então a gente não respeita, né, Léo? Aqui eu estou falando de indisciplina, é um dos pontos. Uhum. Né? Tu quer falar alguma coisa sobre essa questão da indisciplina? Eu vou só falar sobre o que é no hebraico, pai no hebraico, Sim. né? Fala Aleph, né? Aleph. Aleph Vet, quer dizer pai, né? Aleph quer dizer autoridade, Vet casa. O pai Não tem gênero, né? Não tem gênero. É pai, ele Então, é pai e mãe. É Não tem autoridade da Interessante. casa. Pai no hebraico significava autoridade da casa. Quem é autoridade? Autoridade é pai, Quem cuida. né? Quem cuida. E no filho significa ben, né? Aí poderia ser ben vet, mas lá assim eu até separei aqui, senão eu esqueci, significa ben nun, né? Mas aí o hebraico fala assim ben, né? Que significa a alegria da casa. Legal. Então, aí eu paro e digo assim, se o pai é Muito bom. a autoridade da casa, o filho é a alegria da casa. Do pai. O que acontece? Quando o pai deixa de ser a autoridade da Referencial. casa, o referencial, Acabou. como você estava falando, O pai é função. Perde a Quando ele é alegria. funcional, quando ele é funciona. funcional, É assim, né? É. Fazendo o funcional, funcional ele- funciona. funciona. E quando o filho, né, e agora aí eu já falo para o povo que está nos assistindo e nos vendo, é que o filho, ele não tem só esse nome, filho,
ele precisa exercer esse papel de ser a alegria da casa. Então, quando o filho deixa de ser obediente ao seu pai, quando ele começa a ir para a rua, quando ele começa a não agradar os pais, Não é a alegria que não ele, é a que ele alegria chama, né? que o Senhor... Ou seja, o peso desta alegria e a proporção disso aí, ou seja, o que vai gerar esta alegria é o pai se posicionar como função ser como função. funcional. Aí quando a gente coloca referencial. porque antigamente o pai, no O filho antigo, quer imitar o pai, né? o filho quer imitar o pai. E o pai antigamente, a função dele era aquela, trazer o alimento para casa. Ele falava e os outros obedeciam, mas ele era um pai funcional. Figura de autoridade, mais funcional. De autoridade, mas funcionava. O filho, quando ele nasceu, aí tanto filho, ele tinha as funções da casa, que era ajudar na casa. As mulheres Pai amoroso, né? água, Pai amoroso. né? Isso. O filho tem prazer de obedecer ao pai. Então essa era a Tem toda cultura. essa Essa questão. era a cultura. O pai funcional, ele falha no meio do caminho. Agora o pai espiritual, agora aí eu falo pelo pai espiritual, né? Pai Que aí espiritual. não necessariamente tem que ser o pai biológico. Não necessariamente Não. que seja o pai biológico. É o pai que Deus né? levantou e Nós- colocou no seu caminho. E tudo para Jesus e tudo para Deus é tudo na ordem. Glória a Deus por não isso. é mesmo? Pode Tudo ser bem. uma mulher, Pode ser uma mulher. que ela Pode, ela com vai se certeza. tornar uma figura representativa de um pai para você, Justamente. É referência espiritual. Referência. como foi falado no hebraico, né? Isso. Falado no hebraico, não tem gênero. Não tem gênero. Não tem gênero. Não. Interessante Então, isso. você, no Maravilha. espiritual, quando você deixa de obedecer à autoridade do qual é destituída, você pode olhar, o filho, ele entristece também a autoridade divina, a autoridade que é colocada, ele entristece. Porque a coisa ruim, Tito, é quando a gente vê a pessoa que era alegria nos cultos, era alegria na casa de Deus, e de repente ele se afasta. Ele se afasta por quê? Porque ele deixou de ser filho, ele deixou de ser a Se alegria. tornou órfão de novo. Se tornou órfão de novo. Pode acontecer. Ele é o filho pródigo agora. Ele é o filho, Mas Deus pródigo. recebe ele. não tem nenhum problema. Os braços estão abertos o tempo Precisa de se curar de novo. As Agora ele adoeceu. Arrepender Ele e adoeceu. voltar, né, Tito? Isso. Arrepender, É e isso que eu voltar. quero. já era. Isso Deus que eu cuida quero mesmo dizer. e abraça mesmo. As pessoas que às vezes Coloca o anel no saíram, dedo. as pessoas que às vezes não estão mais na casa de Deus, é só se arrepender e tornar-se alegria. É muito bom quando a gente vê o filho voltando para casa, independente da idade, independente, né, como diz o outro, do sexo ou alguma coisa, mas que seja, né, arrependido, mas que seja filho. E aí Deus vem e reconhece realmente como Reconhece filho como- novamente. Como Tem fez problema. com o filho pródigo, sem nenhum problema. O que vocês dois falou é indisciplina e a questão aí de se arrepender. Tem uma palavra interessante que eu não poderia deixar de falar ela sobre maturidade. Por quê? Quando você é imaturo, você demora a aprender as coisas. E aí você é O pai tem que indisciplinado. ter paciência agora, né? Você não respeita, você entendeu? Você não aprende, o pai está ensinando. Não é culpa do pai, mas é uma demora, é um atraso de vida que a gente tem enquanto a ficha nossa não cai. E aí que é interessante, porque quando você tem um pai espiritual, Ou funcional, Ou ele sabe então, compreender essas etapas da sua vida com calma. a gente pula uma etapa. Com Eu posso- inteligência. falando para você, por exemplo, quando você tem alguém que te ensina, um mestre, alguém que está muito próximo, e, por exemplo, Eliseu foi assim com Elias, né? E estava colado nele, então Verdade. as coisas caminham. Quando você não tem alguém para você ter uma referência, e mesmo se você não tiver referência dentro de casa, dentro da igreja tem alguém que você pode colar, tem alguém que você pode ligar e tirar suas dúvidas e correr atrás. Quando você tem alguém assim, você acelera esse período de imaturidade cristã e você passa logo para a maturidade. Quando você cai na maturidade cristã, ninguém precisa te falar sobre responsabilidade, sobre disciplina,
sobre honrar os teus líderes, sobre honrar o teu pastor. Honra, disciplina, segurança, confiança em Deus, Sim. tudo, São marcas de tudo quem- está envolvido sobre maturidade cristã, que seria um outro tema, mas já estou trazendo aqui porque o pai espiritual influencia na maturidade cristã. Isso. Verdade. E tem crente que ele tá aqui a vida inteira, mas ele não tem maturidade cristã. Por quê? Porque ele aponta os outros, ele não perdoa, o povo levanta ali e já fica emburrado. Então isso aí é falta de maturidade. Eu fui imaturo, hoje já disse que a gente era moço, né, criança. Hoje nós já somos, tem aquele desenvolvimento na palavra. Por quê? Porque você já passou por aquilo, você já caminhou e já subiu um degrau. E agora a sua luta, você vê que não é contra humano, não é a nossa luta não é contra carne, mas Diz que a gente é espelho das 5, a gente é reflexo das 5 referências que a gente segue. Já viu? Diz que nós somos reflexo de 5 pessoas que a gente segue. Mais ou menos. Eu vou olhar em minha volta, eu vou ver, um exemplo. Eu vou ver o pastor Ciro, aí eu gosto do Mateus, gosto do Leonardo, e eu gosto do Leandro, pastor Leandro Guerreiro. Então, eu vou olhar para essas 5, geralmente eu vou me aproximar desses 5 aí. Eu vou ter 5 referências, geralmente. Agora, se essas 5 referências forem ruins, aí é onde o que? Agora fica uma pergunta. É onde que a gente fica. Fica uma pergunta para vocês, para nós, né, como pastores, para os irmãos que estão nos assistindo. Quem você tem seguido? Qual é o seu referencial? Qual é o seu referencial e aonde você quer chegar? É o que o Tito falou sobre planejar, controlar e executar. A gente, espiritualmente falando, a gente tem que ter Em todas as áreas, caminho. Né? A gente tem que ter um caminho e buscar executar na presença de Deus. E olha, eu vou dar uma dica. Essa pessoa que você tem que, né, se espelhar, O reflexo tem que o vir dele. reflexo, né, e você se espelhar nele, ele tem que ser imitador de Cristo. Tem que ser. Assim como Se não- Paulo, né? Amém. Assim como Paulo, se não for, Sabe por sai quê? fora. O pastor Mateus falou uma coisa, quando fala assim do filho pródigo, as pessoas ficam vendo, olhando para Deus, a gente já está quase terminando aqui, né? As pessoas ficam olhando para Deus como se fosse um pai, que ele fica com o cinto na mão, esperando o filho esquecer o copo com suco, lá na sala, entendeu? Ah, então quer dizer que você esqueceu. E ó, dá-lhe taca. Esse é o Pai que eu te falei, o Deus Que ele fica do ali, juízo. E Deus, ele não é esse Deus. Não é o Deus juízo, ele é o Deus de justiça. O nosso Deus não é assim. Juízo e justiça é diferente. Tem pessoa que Tem tem que acabar Deus. o medo, tem que acabar esse medo de Deus que- e amor, virar um amor por O ele. que o pastor Tito está falando é isso. Deus é juízo para os que não são filhos, para os que rejeitou. Ele vai ser juízo. Verdade. Agora, para nós, ele é justiça. Sabe por quê? Porque ele entregou o filho dele, porque ele amou a gente. Ele amou o mundo. Ou seja, não é o mundo. Ele não amou as coisas do mundo. Ele amou Verdade. nós, as pessoas, de uma tal maneira que ele entregou o filho dele. Você imagina, ele fez isso por mim e por você, porque ele nos ama. E quando ama, é justo. O nosso Verdade, Deus, assim como você, é justo com seus filhos. Se o seu filho é obediente, se o seu filho cumpre Você vai ter ali com as prazer coisas, em você abençoar, né? tem prazer, você tem Prazer. alegria em abençoar. Agora, se o seu filho não te obedece, o seu filho te traz ali, te machuca, te fere, você não tem alegria, entendeu? Então, assim, o que você falou é importante. Tem um ditado popular, eu falo popular, ele não está na Bíblia, mas é um ditado que eu até concordo, que ele diz assim: quando eu estou com a razão, Deus, ele é o meu advogado. Quando eu não estou com a razão, Deus é o meu juiz e o diabo é o meu advogado. É Isso. claro que a causa vai ser perdida. Então não faz sentido eu viver num mundo onde o mal vence o bem, porque o mal vai vencer por um tempo, mas sempre o bem vence no final. Não faz sentido a gente viver num mundo. É claro que se eu vivo a vida sofrendo, uma hora eu vou encontrar Deus como um pai, e aí eu vou sair da sarjeta e vou sair da orfandade. E aí, uma hora o bem, graças a Deus, ele vai Não, vencer. com certeza, porque Deus Graças a é, Deus, é Deus é- justo. Deus é fiel, Deus né, é mano? fiel e é justo. As marcas são indisciplina. Vamos resumir? Me lembra aí, indisciplina, a pessoa tem insegurança,
a pessoa tem dificuldade de tomar tomadas de decisão, né? A pessoa Necessidade de reconhecimento. necessidade de reconhecimento é uma delas, vai basear por aqui mesmo. As pessoas fazem as coisas esperando elogios, porque não teve elogio de um pai, esperando reconhecimento, porque o pai nunca reconheceu, Isso. nunca falou, filho, E a você pessoa- tem e o- potencial. Não, essa Gente, questão e o de... principal, Pode falar. a pessoa não obedece, ele não tem obediência. A indisciplina, A eu acho que é o indisciplina, pior de primeiro, todos. É o é o pior de primeiro, todos. é. Eu acho que Né? É verdade. A Mas falta de eu acho que direção e a eu acho falta de assim que direção. se alguém, se nós aqui encaixarmos em algum desses pontos, a gente tem que mudar. Se tiver nessas marcas aí, falta de direção, indisciplina, insegurança, necessidade de elogio, a gente tem que É começar a porque, mudar. porque né? quando a gente, por exemplo, você tem sua mãezinha, né? Seu Tenho. pai, não. Só não, que né? homem. Mãe, vamos colocar sua mãe como uma figura. Você tem o prazer de honrar ela, não tem? Sim. E você espera elogio dela? Não. Nunca, né? Sabe por quê? Porque você honra ela sem esperar retorno. Amém. Esse é o amor verdadeiro, ele não espera. Você dá sem querer de volta. E aí que tá, irmãos, a gente tem que chegar num ponto dentro da Não igreja, espera em recompensa. todos os pontos, que nós fazemos para Deus, porque nós amamos a Deus. Glória a Deus. Mas tem gente fazendo troca, barganha, e aí que já não tá. E outro, esperar elogio de homem é aquele que ainda tá na fase biológica. Ele não reconheceu Deus ainda como um pai. É esperar que o pai fale, olha, você é o cara, O patrão também. patrão, O patrão né? fala, pai, você é o cara. Não, a gente tem que fazer as coisas o seguinte: o reconhecimento ele é automático. Do ser humano. Você fez, produziu, vai gerar recompensa. Claro. Não precisa te preocupar, meu amigo. Você é uma árvore frutífera. Ou seja, eu exerço o fruto do Espírito, que são várias coisas: mansidão, temperança, longanimidade, perseverança. Ô Tito, né? e a Boas a atitudes. Bíblia nos fala que é o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está em pecado. Então assim, a gente tem que fazer o bem porque é necessário, é um dever nosso fazer o bem sempre, né? Fazer o nosso melhor. Agora eu vou fazer assim, lá no meu trabalho, eu vou trabalhar lá, né? Então assim, Deus está vendo, não tá? A palavra fala que Ele vê o tempo todo. Então assim, Deus é justo. Então se você está trabalhando no seu cotidiano, na sua vida, onde você estiver, Deus está vendo e Ele é justo. Ele vai preparar uma porta de emprego Graças melhor. a Deus. Ele vai te elevar ali, porque diz a palavra que os humildes serão exaltados, mas tem gente que é soberbo, falando, eu que fiz, eu que faço e tal. Se não Esse, reconhecer o cara infelizmente, azia, vai ser para de humilhado. fazer. Mas os humildes serão exaltados. A palavra fala. Então assim, a gente, né, crê nessa palavra. Tem coisas que o pastor Leonardo, há 5 anos atrás, ele fazia, o pastor Mateus, eu também. Hoje a gente não faz. Você pode até pensar que faz, mas daqui 5 anos a gente já vai estar com uma outra linha. Talvez daqui 1 ano. Outra Mas, mentalidade. hoje eu não, isso aí eu Não. não faço mais não. Ficar até tarde acordado, tem que trabalhar amanhã. Tem coisa que você vai chegar um momento que você fala, poxa, eu não faço. O que está aqui em 1 Coríntios 13, talvez eu vou finalizar ou não, talvez vão ler pode, mais. não, pode. Mas está escrito, quando eu era menino, eu falava como menino. 1 Coríntios 13, versículo número 11. Eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3, mas o maior destes é o amor. Eu queria fazer uma pergunta. Você consegue, pastor Léo, pastor Mateus, olhar no espelho por 10 minutos e falar coisas boas de você? Você consegue falar adjetivos bons sobre a sua vida? É tão legal isso, né? É um exercício. Talvez para alguém vai ser engraçado, ou vai ser até motivo de risada, mas é importante olhar no espelho e falar, poxa, eu posso falar alguma coisa de boa de mim? Será que eu melhorei? Será que eu me tornei filho? Se a gente for Né? olhar no espelho, igual o Tito está falando, Você vai ver eu vou muita ver coisa, alguns né? Eu vou me defeitos. ver gordinho e tal, mas eu estou falando de não, caráter. mas você falou De- tudo. né? Por quê? A Tem alguma gente coisa que eu vou tem ver. que enxergar em nós Coisas coisas boas. boas. E muitas vezes a gente deixa passar em branco. Só o motivo da gente estar respirando, da gente estar enxergando. De você ser amoroso. Ó. Eu sou amoroso com as pessoas, sou amém, graças a Deus. É uma coisa boa que eu tenho.
Então, Eu posso dizer para mim, e você também pode dizer muitas coisas boas de você. claro, mas eu falo assim, Tito, Não só se destruir, nas coisas mínimas, assim, nas coisas mínimas, o andar, o respirar, o ver, o sentir, o pensar, o conhecimento, a audição, cara, tudo isso é obra de Deus, Deus como Pai. de Deus como Pai. E aí já parte para outra coisa, que é os sentimentos. Você perdoar mais, você amar mais, você conseguir abraçar os seus... Amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Cara, isso né? aí é bacana. Quando você olha pro espelho, né? Então, quando ele fez essa pergunta, logo já me veio isso na mente. Você vai pensar muita coisa. A gente pensa, Será que eu posso mudar? Tem coisa eu olhando que- a minha imagem, eu posso mudar alguma coisa em mim mesmo? será que dá, né? Dá pra mudar, né? Dá pra Todos mudar. nós. A gente parar de ser órfão É. e passar a ser filho. Ó, Graças a Deus por essa palavra, é muito boa. É bênção de Fechando Deus. aqui, irmãos, Amém. o que acontece? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nós temos um pai biológico. E esse pai biológico, ele tem várias oportunidades. O que ele fez com nós, o que nós podemos fazer para os nossos filhos, para a nossa família. Beleza, isso aí é uma responsabilidade humana, uma responsabilidade biológica. Quando a gente parte pro lado da paternidade espiritual, é onde nós, como pessoas, espelhamos e temos referência de alguém, de pessoas melhores do que nós, como, por exemplo, Paulo foi para a igreja de Corinto, como Paulo foi para a igreja de Colosso, como Foi pai Paulo, de todo mundo, né? Paulo foi pai de Timóteo, Paulo foi pai de Tito, Sim. Paulo foi pai de Filemon, né? Ixi, Então, o que De tantos acontece? Ele foi pai espiritual. Ele diz, ó, vocês são filhos, né? Que foi gerados em mim através de Cristo. Então, assim, ele foi pai. E aí, quando a gente pega pai espiritual, ou seja, a gente vai ter alguém que sempre vai estar com a gente olhando com essa referência. E além de tudo, onde nós queríamos chegar é que você que está nos escutando e nós aqui, nós sejamos pais espirituais dentro do nosso lar. Nós sejamos pais espirituais sobre a nossa família, orando, jejuando, tendo a responsabilidade, honrando a Deus e buscando com que sua família esteja voltadas para Deus. E isso é uma responsabilidade nossa como pai espiritual. E se tudo isso falhar, se você estiver no meio do vale, se você estiver sozinho, olha para cima, porque tem um pai que te vê, um pai que está te olhando. E Graças aí a Deus. a gente termina esse programa. Eu achei que foi muito bom. Eu achei muito bom. E próximo sábado nós vamos ter outro programa com outro tema, tá? Deus abençoe. E eu espero que vocês assistam e compartilhem esse vídeo, tá? Então eu queria que o pastor Mateus fizesse as suas considerações finais e depois o pastor Tito e a gente já encerra. Bom, eu vou finalizar aqui como eu estava falando no hebraico, a todos os pais, a todos os filhos, porque no hebraico em Aleph também significa, o pai significa força. Então que os pais sejam a força da sua casa. Amém. Amém. E que os filhos sejam a alegria, a vida e o vigor da sua casa. É isso que eu tenho para dizer. E que Deus possa abençoar e que nós possamos cada vez mais estar aqui conversando, falando da palavra de Deus e que nós possamos ser realmente imitadores de Cristo. Glória a Deus. Aqui de Nova Vila, né, Igreja do Brasil para Cristo, estamos gratos pela sua audiência aí, né? Que Deus possa abençoar cada um que nos ouviu aqui atentamente. E eu creio que foi saúde para sua alma, é o que eu tenho para dizer. Eu aprendi que eu sou filho, eu não sou órfão. Se eu fui um dia, hoje eu não sou mais, né? Amém. Se eu fui um dia, hoje eu não sou mais. Graças Sou filho, a Deus. graças a Deus, sou filho de um pai poderoso, um pai extremamente maravilhoso, que traz e chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então, se somos filhos, somos Nosso Deus. a alegria. Então, somos a alegria, Somos a alegria do da nosso lar. igreja, A alegria da da igreja. da nossa casa, Graças a Deus. alegria no Benção, trabalho, benção, por onde demais. nós passarmos, nós somos a alegria, porque somos, Benção. né, de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, fiquem com Deus, tá? E fiquem com essa mensagem aí no seu coração. Se você tem Cristo, não te falta mais nada.